Olá, pessoal. Hoje nossa aula será de literatura e nós vamos dar continuidade ao modernismo na segunda fase. Só que hoje nós teremos o que é a poesia. Essa segunda fase é justamente aquela de 1930 a 1945. Vocês devem lembrar que a prosa dessa geração, da geração de 30, já foi estudada nas aulas anteriores. Observando essa imagem, vocês devem perceber vários fatos, várias situações ocorridas ao longo da história. Então, esse é justamente o contexto desse período de 1930 a 1945, que foi um período assim, bem conturbado da nossa história, um período bem difícil. Se a gente for analisar o mundo, nesse período estava aconteceu o quê? A Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, foi o período também das bombas atômicas. No caso aqui do Brasil, nós tivemos a Revolução de 30, em que Getúlio assumiu o poder e que foi instalado no nosso país um período de ditadura, ou seja, foi um período bem difícil. E isso tudo vai ser mostrado na literatura daquele período, né? Os autores vão estar muito engajados nessa situação, nesses problemas. Nós vamos ter aqui, vamos ver as principais características da poesia dessa fase. Nós tivemos uma literatura politizada, ou seja, uma literatura engajada, uma literatura que mostrava que os problemas vividos naquele período, os problemas enfrentados, né, pelas pessoas naquele período. Foi uma poesia já de amadurecimento, se compararmos à primeira geração, que foi a geração de 22, né? Aqui não era mais uma poesia experimentalista, e inclusive aqui eles já retomaram com alguns modelos clássicos, já passaram a escrever soneto. Outra característica é a interpretação do eu no mundo. Então, o que é que o indivíduo vai fazer nesse mundo? Ou seja, para que eu sirvo? Qual é a perspectiva, né, que eu tenho diante desse atual contexto tão caótico que estamos enfrentando? Então, temos também o que? O intimismo e o espiritualismo, ou seja, esse intimismo, nós vamos ter aí o retorno da subjetividade, ou seja, o autor ele vai mostrar a sua visão de mundo. Temos o que? Esse espiritualismo, ou seja, nós teremos o que? Por que eu estou? Para que vivemos, né? Para onde vamos? Ou seja, nós teremos o que? A análise das circunstâncias em que estamos inseridos. Temos também o questionamento da realidade. E quanto aos aspectos formais, nós teremos muito uso de versos livres e brancos, ou seja, versos não metrificados e também sem rimas. Então, o principal nome dessa geração é Carlos Drummond de Andrade, ou seja, ele é um grande escritor, é um dos maiores escritores da nossa literatura. E um pouquinho da biografia dele. Então, Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902 em Itabira, no interior de Minas Gerais. Então, se vocês, ao estudar a obra de Carlos Drummond de Andrade, vocês verão que muitas de suas obras, muitos poemas, vão mencionar a palavra Itabira, ou seja, a sua terra natal. Desde pequeno, ele demonstrou grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1916, ingressou num colégio em Belo Horizonte. 2 anos mais tarde, foi estudar no internato jesuíta no Colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, sendo laureado em certames literários. Aqui em 1919 vai acontecer assim, um fato interessante na vida dele, né? Ele foi expulso do colégio por insubordinação mental, ou seja, ele discutiu com o professor e foi professor de português. Aí, a partir daí, ele vai retornar para Belo Horizonte, né? E em 1921 ele começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Formou-se em farmácia, mas nunca exerceu a profissão. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos, mas apenas o filho, Carlos Flávio, no caso, ele faleceu logo que nasceu. E a outra filha foi a Maria Julieta do Monte de Andrade, que nasceu em 1928, que foi assim, a filha amada do poeta, ou seja, a única filha do poeta, né? Em 1926, ministra aulas de Geografia e Português no Ginásio Americano de Itabira e trabalha como redator-chefe do Diário de Minas. Ele continuou com seus trabalhos literários e, em 1930, publica seu primeiro livro intitulado Alguma Poesia. Trabalhou como funcionário público durante grande parte de sua vida. Inclusive, ele aposenta-se como funcionário público.
faleceu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, e morreu com 85 anos. Poucos dias após a morte de sua filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, sua grande companheira. Diz que a tristeza, logo que a filha dele faleceu, ele ficou, é como se ele tenha perdido a razão de viver. Então, poucos dias após o falecimento da filha, ele também falece, ele também morre. As principais obras: Interiorano de Minas Gerais, linguagem carregada de lucidez e ironia, poeta do estar no mundo e do gauchismo, cultivou poesia social, metalinguística, memorialista, filosófica, ou seja, se nós formos analisar a obra de Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu sobre tudo, né? Então, é uma obra muito assim, vasta, é uma obra riquíssima. Se a gente for ver essa poesia social, onde ele vai refletir sobre os problemas sociais, e o indivíduo, como o indivíduo se sentia diante da atual conjuntura em que o país enfrentava. Temos o poema metalinguística. A metalinguística é quando ele vai falar do fazer poético, ou seja, a poesia falando da poesia. Memorialista, que ele vai lembrar da infância, lá de Itabira, família, amigos. Essa poesia mais filosófica, ou seja, mais reflexiva. Então, sua poesia ela pode ser assim dividida, ou seja, ela foi dividida em 4 fases. Na primeira fase, nós temos os poemas mais apegados às influências da geração de 22, que foi aquela geração lá da Semana de Arte Moderna, com versos livres, com versos brancos e livres, ou seja, versos sem rima e sem métrica, prosaico, ou seja, aproxima-se da prosa, a linguagem coloquial, o humor, o predomínio do eu, a família, a terra natal, ou seja, esse saudosismo, né? Questionamento do sentido da vocação literária e da função social do poeta. Desencontro entre o ser e o mundo, ou seja, esse ser torto, esse ser gaucho, esse ser torto, esse ser sem criatividade, né? Esse ser tímido e que um ser incapaz. Temos agora um exemplo do poema dessa primeira fase. Poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que não era um Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, bota a gente como ouvido como o diabo. Carlos Drummond de Andrade. Da segunda fase, nós temos o poemas de predomínio de temas sociais, como o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial, e a linguagem empregada vai ser uma linguagem um pouco mais clássica. Terceira fase, poemas com temas sociais e individuais, reúne versos rimados e metrificados com outros versos brancos e livres. Teremos aqui o questionamento do sentido da vida e das coisas. São as antíteses, os paradoxos, ou seja, as contradições desse ser, né? E a quarta fase, temos poemas cujos temas vão sintetizar as fases anteriores, ou seja, vai ocorrer o que? A retomada do humorismo da primeira fase. Temos aqui um poema muito conhecido do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então vamos ver essa pedra, você percebe essa repetição de caminho, de pedra?
Então, essa pedra são o quê? Os obstáculos, são as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. E que sempre os problemas, né? E que sempre o que ele repetiu tanto essa pedra, ou seja, é uma visão assim, um tanto pessimista da realidade, né? Mas se a gente for pensar, então, ao longo de nossas vidas, em nossos caminhos, estamos encontrando muitas pedras. E sempre que tiramos uma pedra do caminho, ou seja, sempre que resolvemos um problema, surgirá um novo. Então, esse aqui é um dos poemas mais conhecidos do Carlos Drummond de Andrade. Outro poema que vai refletir muito a questão social da época, essa falta de perspectiva, é José. Então, é um poema até um tanto longo. E agora, José? Então, eu vou colocar aqui ele para vocês ouvirem. E agora, José? A festa acabou? A luz apagou? O povo sumiu? A noite esfriou? E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros? Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Tá sem mulher? Tá sem discurso? Tá sem carinho? Já não pode beber? Já não pode fumar? Cuspir já não pode? A noite esfriou? O dia não veio? O bonde não veio? O riso não veio? Não veio a utopia? E tudo acabou? E tudo fugiu? E tudo mofou? E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar? Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais, José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, José. Você é duro, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha. José, para onde? E agora, José, né? Então vamos ver outro poema aqui, Quadrilha.
João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, nós vemos aqui esse poema, Quadrilha. Até a gente, com o título, a gente já pensa na quadrilha, essa troca de pares, né, que acontece na dança ali na quadrilha. Então, aqui ele vai refletir um pouquinho sobre esses desencontros da vida, né? Então, quantas vezes é uma pessoa que gosta de um, que na verdade não é correspondida, que já gosta de outro, que também não é correspondido, né? Então, ele vai fazer esse jogo e vai nos fazer refletir sobre isso. E o que a gente acha interessante, né? A Lili foi a única que não amava ninguém e foi a única que casou-se. Então, aqui Carlos Drummond ele vai fazer essa reflexão sobre esses desencontros da vida. Então, por hoje, a obra de Carlos Drummond, gente, ela é imensa. Eu só peguei alguns poemas como exemplo, mas eu quero ressaltar que ele não escreveu apenas poemas, não apenas poesia. Ele também teve um grande destaque na crônica. Ele também foi um grande cronista. Então, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.